Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, quarta-feira, 2 de abril, um dia após aquela fatídica data que há 50 anos derrubou o governo do presidente João Goulart, e nós vamos continuar aqui tratando de sindicalismo, de mundo do trabalho, das questões que unem os trabalhadores brasileiros e que são de interesse do povo brasileiro. Nós hoje vamos tratar muito da marcha, 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, que acontecerá dia 9 de abril, aqui em São Paulo, da Praça da Sé, concentração da Sé, com deslocamento até o MASP, e a ideia das centrais sindicais é reunir 50 mil ativistas, dirigentes sindicais, militantes, para fortalecer a pauta trabalhista. Por quê? Porque há uma pauta, há uma agenda da classe trabalhadora que foi aprovada na Conclave de 2010 no Pacaembu, no 1º de junho, um dia frio, estava uma garoa desgraçada, e aquela pauta andou muito pouco. E ela não é só trabalhista, ela é uma pauta também desenvolvimentista, que aponta para o fortalecimento do mercado interno, do fortalecimento do parque industrial brasileiro, enfim, de assuntos que interessam primeiro aos trabalhadores, mas também interessam à sociedade. A marcha vai, então, centrar fogo nessas questões, ver se, em ano eleitoral, a gente põe pressão, o governo nos atende, o Congresso Nacional nos atende. Vamos falar com 3 centrais diferentes, mas que estão juntas nesta e em outras articulações. Primeiro, aqui começando pelas mulheres, né? A Cleonice Caetano, a Cleo, que é do Sindicato Comerciário de São Paulo e secretária nacional de Saúde e Segurança da UGT. Fazia tempo que a Cleo não vinha aqui, Cleo. Obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Também estamos aqui com Marcos Tresmonde, que é assessor político da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua presença. E Miguel Torres, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e também a Força Sindical. Miguel, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. E aí, vai botar 50 mil na rua dia 9 ou é conta de pescador? Não, acho que as centrais estão mobilizadas, eu acho que isso é muito importante. Em um momento também muito importante no país, eu acho que a data, o mês, acho que foi muito bem planejado, até porque esse ano é um ano ano atípico, eu falo que é um ano de cometa. Certo. O que vai acontecer esse ano no Brasil aconteceu há 64 anos atrás. Então, é um ano... E tem também as mesmas características que o cometa tem, causa uma confusão esotérica das pessoas. Então, esse ano é meio assim. Então, dia 9 é importante que a gente vai estar na rua levantando a nossa pauta de novo. Mas a nossa pauta não é esotérica. Não, a nossa é mais firme que tudo. Mas vale a pena a gente estar antes, inclusive, da Copa, ter essa pauta na rua, até porque a nossa tradição era sempre fazer a marcha mais para o fim do ano, né? Então, esse ano nós antecipamos para ter um 1º de maio que não vai ser unificado com as centrais, mas os temas, a pauta ela é unificada às centrais e vai estar em todos os palanques. Miguel, aquela pergunta que todo jornalista é obrigado a fazer. Quantas pessoas a Força está pensando em colocar na rua? Qual é a capacidade de mobilização da Força para um ato como esse? Então, nossa avaliação, nós fizemos ontem uma reunião de avaliação com todo o Estado e também com todo o Estado e alguns estados de fora, em torno aí de 18 a 22 mil pessoas que a gente fizer uma avaliação ontem, né? Então, nós sabemos que as centrais também estão trabalhando para ter isso ou até mais. É gente, Miguel. É bastante gente. Marcos Tresmonde, assessor político da CUT. A CUT é a maior central brasileira. E a CUT tem algumas categorias muito grandes aqui em São Paulo, como a Força, aliás, Força tem Metalúrgico São Paulo, grande, o GT Comerciários, e a CUT tem os bancários aqui em São Paulo e os professores, São Paulo, né? Os bancários. E os professores são um sindicato estadual. Qual é a perspectiva? Vocês já avaliaram quantas pessoas a CUT poderá mobilizar para o dia 9 ou isso não é o mais importante? Não, nós temos como o Miguel disse, né? Esta marcha é uma marcha importante, momento importante para nós, né? Então, a CUT colocou para si um desafio de trazer 25 mil pessoas, né? Tá. Não é fácil, né? Tem toda uma dificuldade, é um dia de semana, né? Tem uma dificuldade de logística também na cidade de São Paulo. Deslocamento. De deslocamento, de entrada de ônibus, né? Mas nós estamos com esse desafio, nós vamos trazer militantes nossos de todo o estado de São Paulo, preferencialmente, mas de vários estados do Brasil. Além de São Paulo, teremos cutistas do Rio Grande do Sul, da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Minas e Rio de Janeiro, preferencialmente os estados mais próximos, né? E também a gente quer ter todos os nossos ramos representados. Então, além da CUT também ter uma
delegação expressiva, que ela também tenha uma representatividade política, né, de acordo com a pauta que nós vamos estar reivindicando nessa marcha. Perfeito. Cléo, no âmbito da UGT, como é que vocês estão preparando a marcha? Vocês também já têm uma estimativa de quantos trabalhadores, militantes, ativistas devem levar para as ruas de São Paulo no dia 9? Com certeza. Dia 9 que é uma quarta-feira, na próxima quarta-feira. É, Próxima quarta-feira. Uma Tem semana. pouco tempo, hein, gente? Não, pouquíssimo tempo, mas a conversa, a articulação já vem acontecendo há bastante tempo, como todo ano é feito, então esse ano não vai ser diferente, mas como muito bem foi colocado, com essa antecipação, sendo no mês de abril, não fica aquela questão de final de ano, onde as pessoas estão mais preocupadas com festejos e tudo mais. Então, é um ano atípico realmente. Nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições. Correto. E a população, a sociedade está atenta a tudo que vem acontecendo. Tá. Então, a probabilidade de conseguirmos, sim, de 50 mil ou mais nas ruas, nesse dia 9, ela é muito grande. Olha aí. Porque as centrais estão se mobilizando, estão conscientizando em levar homens e mulheres e, bem como foi colocado pelo companheiro da CUT, também representar todas as centrais que estão juntas, fazer representações de todos os estados. Tá. É importante. Então, caravanas, com certeza, vão estar chegando e essa logística está sendo muito bem elaborada entre as centrais, porque nós sabemos que com o nosso trânsito, com toda a nossa dificuldade de locomoção na cidade de São Paulo, mas com a organização eu tenho certeza que teremos mais 50 mil ou mais pessoas nas ruas, porque a UGT também está muito bem articulada para que isso aconteça. Então você, cidadão e cidadã que nos acompanham aqui no Câmara Aberta Sindical, tenha um pouco de paciência no dia 9, porque os trabalhadores vão se manifestar. Nós participamos de uma organização de uma greve, de aquelas coisas de greve, que a assessoria ajuda naquilo que pode, agora em Guarulhos, uma região densamente povoada. E muitos moradores em um bairro de classe média reclamaram porque o carro de som do sindicato começava às 7 da manhã. Eu disse, gente, até um diretor do jornal mandou lá um questionário, eu disse, a democracia é ruidosa. O silêncio tem na ditadura, esse silêncio nós não queremos. A democracia, as pessoas se movimentam, falam, carro de som, você vai falar com 500 pessoas no megafone, não tem jeito, tem que ter um carro amplificado. Enfim, dia 9 são os trabalhadores, tá? Não vai ter quebradeira, não tem mascarado, não tem nada dessas patifarias. São pessoas que têm carteira assinada, SIC, RG e endereço conhecido. Com certeza. Miguel Torres, a pauta trabalhista é uma pauta ampla. E é uma pauta que ela é indiscutivelmente reivindicatória. Então, eu não quero falar aqui de todos os itens, mas que itens você considera que são mais importantes e mais mobilizadores da pauta trabalhista? Eu acho que o que nós estamos fazendo junto com o Diese é adequando a pauta de 2010 para 2014. Nós tiramos a pauta naquele grande evento no Pacaembu, com as centrais, é muito bem elaborada, como você disse, ela é profundamente detalhada. E nós tivemos poucos avanços nesses anos, até porque nós tiramos a pauta naquele momento também, que era um momento eleitoral, até para entregar a pauta aos candidatos ou pré-candidatos naquele momento à presidência da República. E se passaram aí 4 anos, vão chegar agora em junho, e, como você bem disse, andou muito pouco essa pauta, praticamente nada. Na questão sindical, a gente tem críticas e praticamente todas as centrais têm a mesma crítica. Então, nós estamos adequando ela à nossa realidade. O que nos chama a atenção é que fatos novos estão ocorrendo e nós estamos colocando, até de um mês para cá, algumas coisas a mais, como, por exemplo, que está nos preocupando muito, além de, lógico, a pauta, os pontos principais, 40 horas semanais sem redução salarial, o fim do fator previdenciário, o fim das terceirizações, uma política de valorização do salário do aposentado, o 10% do orçamento para a saúde, para a educação, a questão da aprovação da Convenção 58 do OIT, que regulamenta as negociações coletivas do setor público, a regulamentação da Convenção 58 do OIT, que proíbe as demissões imotivadas e mais alguns itens. Agora, o que nos preocupa é algumas coisas correndo agora. Por exemplo, Miguel. Essa ataque que está vindo de parte do governo contra a política de valorização do salário mínimo. Uma política que as centrais ajudaram a construir com o governo Lula, foi um grande avanço para a sociedade, um grande instrumento de distribuição de renda até agora. Nós estamos falando como sindicalista, no mundo sindical não tem
trabalhadores que ganham o salário mínimo, deixar claro, quem ganha o salário mínimo é o pessoal que recebe no interior do Brasil, no interior de São Paulo. Então, essas pessoas que em 2000 ganhavam menos de $80, nós fizemos até marcha para Brasília a pé para reivindicar um salário de $100, hoje chega aí nos $300, graças ao fruto de uma negociação das centrais sindicais com o governo. E hoje, parte do governo vem batendo. Uma parte bate que o patronato não pode dar aumento real, porque isso atrapalha o desenvolvimento, e dentro do governo agora, setores do governo estão tentando acabar com essa política, e nós não podemos admitir isso de jeito nenhum. Agora, Miguel, a gente percebe na mídia uma pressão muito grande chamada rentistas. Isso. Né? Eu falo aqui, jornalista, sou até deselegante quando eu digo isso, os caras vão para a televisão e deitam falação, analistas de economia, aí quando você pega a folha corrida, você vai ver que são todos consultores de financeiras e de bancos, etc. Portanto, não estão falando de economia, estão defendendo interesses. Na área do governo, certamente tem gente mais conservadora e que também sofre pressão desse segmento. Quem que é? É o Banco Central? É o Ministério do Planejamento? Quem no governo você acha Olha, que eu acho que parte Banco Dá uma Central, Banco Central e Ministério da Fazenda. Acho que tem uma pressão muito forte em cima dessa pasta que é aqui. E eu acho que o que nós tínhamos equilíbrio com o governo Lula, que tinha uma visão mais desenvolvimentista, nós fomos perdendo esse espaço dentro de 4 anos para cá. Né? Você vê aí o aumento da taxa de juros, hoje deve aumentar para 11% hoje, né? Está na reunião agora no Copom. Então eu acho que tem uma parcela, não é todo o governo, eu sei que dentro do governo tem gente que defende, até porque ajudou a construir essa política, mas tem uma pressão muito forte e os jornais estão mostrando isso. Né? Perfeito. Eu lembro que na quarta-feira anterior nós fizemos um programa aqui para defender o salário mínimo, com a presença do Diese, com a presença de um vereador de Guarulhos e com um dirigente sindical que também de Guarulhos, que já foi até presidente do Diese. Por quê? Porque 3 dias antes havíamos feito um ato nos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região, até reunindo empresários, trabalhadores e parlamentares em defesa do salário mínimo. Marcos Tresmonde, do que o Miguel disse da pauta sindical, da pauta trabalhista, o que você considera que é mais mobilizador no campo da CUT? Para nós, da CUT, nós temos muita concordância com o que o Miguel disse. Né? Nós estamos justamente buscando construir essa unidade, fundamentalmente para quê? Para manter as mudanças que nós conseguimos, né? Começar a implementar a partir de 2003, e aprofundar essas mudanças. Ou seja, nós não queremos retrocesso. Por isso que essa marcha ela é muito importante, ela tem uma pauta extensa, Miguel se referiu. Eu até trouxe uma cópia aqui nós distribuímos para todos os sindicatos e acabei ficando sem o cartaz comigo, né? Mas que é colorido, uma cópia, e aqui a gente pode ver, pequeno, mas a pauta reivindicatória ela é grande. Né? Agora, sem dúvida alguma, o fundamental para as centrais sindicais, para a CUT, é desenvolvimento com crescimento, e crescimento com distribuição de renda. Correto. É isso que nós queremos. Para isso, o Miguel reforçou, né? A política do salário mínimo é uma política que ela teve uma capacidade de distribuição de renda. Em momento algum da história nós tivemos algo semelhante. E a política nacional do salário mínimo, reivindicada e conquistada pelas centrais sindicais, ela é um elemento fundamental dessa situação de diminuição da pobreza. Então, as centrais sindicais não admitem recuo nesta política. Também para promover a distribuição de renda e promover a justiça, fator previdenciário. Essa é uma pauta histórica nossa, desde que ele existe, porque o fator previdenciário, ele é uma injustiça enorme com quem sempre trabalhou e sempre contribuiu para o crescimento Porque ele retarda a concessão da aposentadoria e achata o valor, é isso. Basicamente faz isso, né? Exatamente. E ele prejudica quem, o fator previdenciário? Os trabalhadores pobres, aqueles que entraram no mercado de trabalho mais cedo, trabalharam mais, contribuíram mais e são os mais prejudicados. Então, o fator previdenciário, ele também é um mecanismo de promoção de injustiça social e econômica. E a redução da jornada de trabalho, que é um mecanismo fundamental, a redução, para melhorar a qualidade de vida da população, para gerar mais empregos, fortalecer o mercado interno e gerar desenvolvimento. Então, a pauta é importante, ela é muito importante. Né? Mas o salário mínimo, o fim do fator previdenciário e a redução da jornada são elementos que vão nesse sentido
do desenvolvimento com crescimento. E uma última coisa, né? O primeiro item, né? E aqui está a Cléo do meu lado, o primeiro item da nossa pauta do cartaz ficou a igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Correto. Particularmente neste momento que há esse debate, né? Com a pesquisa que o IPEA fez, terrível, né? Uma pesquisa que mostra um machismo muito forte na sociedade, né? Colocando que é aceitável a violência contra as mulheres em determinadas condições, né? Então também isso é uma luta das centrais sindicais, né? Para enfrentar esse machismo na sociedade e construir uma sociedade igualitária, que é o que nós queremos. Perfeito. Cléo, você fala daqui a pouco, porque temos uma pessoa na linha, desculpe, é o Rogério de Oliveira, que é secretário-geral do STAP. Eu vou falar rapidamente com o Rogério e ele vai convocar os servidores de Guarulhos e alguns até que moram aqui em São Paulo para um ato que haverá amanhã na prefeitura para justamente, lá é outra pauta, não é a pauta trabalhista, mas é a pauta da categoria que tem database agora em maio. Vamos lá com o Rogério? Boa noite, Rogério. João Franzinho quem fala. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Conte aqui para os telespectadores do Câmara Aberta Sindical o que o STAP pretende realizar amanhã às 17 horas em Guarulhos. Boa noite, João Franzinho. É uma satisfação estar participando mais uma vez do seu programa. É assim, nós estamos em plena campanha salarial na cidade de Guarulhos. O que acontece? Todos os anos nós deixamos para discutir a pauta num período muito curto. Então, dessa vez, nós resolvemos, por iniciativa do sindicato, da diretoria, fazer um ato público chamando toda a categoria para discutir aquilo que ele nos cobra o ano inteiro, né? Sim. E, assim, não estamos pedindo nada de anormal. Estamos pedindo o índice de crescimento da cidade e mais algumas particularidades de categorias. Isso vai acontecer amanhã às 17 horas, no Paço Municipal. Nós vamos começar a concentrar a partir das 17 horas. O ato tem início, mas não tem fim. É o trabalhador lá que vai decidir o que nós vamos fazer, tá bom? Perfeito. Ô Rogério, e onde que fica o Paço Municipal? Como é que o servidor, às vezes, não sabe? Ele trabalha numa repartição distante. É no centro? É fácil de chegar? Tem condução? É fácil de chegar. Fica no bairro Bom Clima, ao lado do Hospital HMU. A melhor referência é o Hospital HMU e o SAAI. É um lugar bem conhecido porque lá fica o Fácil de Guarulhos. A cidade toda conhece, João. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo, Rogério, dizer que a participação por telefone é breve, é assim mesmo. Obrigado, um bom ato e nós vamos repercutir depois, né, do dia 9, o ato é dia 3, dia 9, nos programas seguintes, nós trataremos aqui da campanha dos servidores municipais de Guarulhos. Boa sorte a você e a todos os trabalhadores. Obrigado. O staff também participará no dia 9 também da caminhada do trabalhador. Beleza. O STAP é uma entidade filiada à Força Sindical. Miguel, tem aqui o José Carlos Tatuapé, pergunta quanto tempo deve demorar a manifestação do dia 9, porque as pessoas ficam preocupadas se a cidade vai parar ou não vai. E eu te pergunto, ônibus, vamos por ônibus, vem de Piracicaba, vem de Jacareí, vem de Santos, esses ônibus vão ficar onde? Realmente nós estamos prevendo aí mais de 1.500 ônibus nesse dia chegando aqui na capital, né? Tanto da periferia como também da Grande São Paulo principalmente. Tá sendo discutido com o CET os bolsões, parte devem ficar ali na Avenida do Estado, parte aqui mesmo no Pacaembu, parte ali próximo a Paulista, a Assembleia Legislativa, então que não tem espaço físico para 1.500 ônibus, então vão ter que... Agora, ela deve terminar essa manifestação e o trânsito voltar ao normal a partir das 14 horas. Ela está prevista começar às 9 da manhã, né, a caminhada e um ato com início ali na Praça da Sé, caminhada em frente ao MASP e nós vamos fazer o encerramento. Então, nós estamos calculando que a partir das 14 horas começa-se a ter uma fluidez melhor no trânsito. Mas a gente pede à população que entenda esse movimento, é um movimento em prol dos trabalhadores, em prol do país, que nós estamos pensando também no desenvolvimento do país, e isso é para todo mundo. Perfeito. Ô Miguel, você desculpa, eu estava rindo aqui quando você falava, porque, não que eu estou rindo da pergunta, e sim da situação. O Jaime do Jardim Belfilioli, que participa de todos os programas, diz aqui, por que você não nos fala o tipo de perguntas que você gostaria que nós fizéssemos para ser entrevistados? Assim você não ficaria constrangido de ter que censurá-las, já que não há lei. Santo Deus, alguma vez eu deixei de colocar alguma pergunta aqui no ar? Não, Jaime, se houve algum mal entendido, depois eu te ligo
Você deixa aí na recepção o teu telefone, eu te ligo que... Como é que eu posso ter o direito de pensar que eu vou censurar alguém? Jamais. Então, aqui Nada a ver com a censura de 50 anos. Não, a censura. Nós estamos comemorando o fim da censura. Chega de censura. Eu queria mostrar aqui rapidamente, antes da Cleo falar, senão discrimina as mulheres aqui, elas falam... Ficam aqui em minoria também na bancada. Um cartãozinho que me foi enviado pela Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, Escola e Comunidade, Criança Não Trabalha. Então eu tenho um bilhete aqui que diz o seguinte: trata-se do programa de conscientização contra o trabalho infantil, chamado Escola, Comunidade, Criança Não Trabalha. Atente-se ao verso que dá o cartão vermelho ao trabalho infantil. Aqui, ó. Então está aqui. Dentro há uma tabela da Copa. A federação está distribuindo 100 mil unidades em todo o estado de São Paulo. Eu considero que o tratamento que uma sociedade dá aos seus jovens, às suas crianças e aos seus idosos define um padrão civilizatório onde ela se encontra. Portanto, nós temos que tratar bem as nossas crianças e tratar com justiça e dignidade os nossos idosos. Cleonice Caetano, diretora da UGT. As pessoas começam a perguntar se vai demorar, para que vai fazer essa manifestação, mas eu vou ser repetitivo aqui nas perguntas, porque eu acho que vale colher a opinião de cada central, embora as centrais tenham uma postura muito unitária nessa questão. O que você considera assim de relevante? O que você encontra, se você fosse uma trabalhadora lá no balcão da loja, você visse um panfleto como esse que o Marco mostrou aqui, o que te chamaria a atenção nesse cartaz? Me chamaria a atenção da importância de estar levando ao conhecimento de toda uma sociedade ainda a repressão que ainda existe, que fazer uma manifestação hoje ainda tem a dificuldade de que a população, por não ter a consciência, não ter a sensibilidade, não tem uma aceitação. Mas a importância da união das centrais e da organização que está sendo, e levando as informações para a população com antecedência, dizendo inclusive o horário que vai iniciar, a probabilidade de finalização, de que forma que vai ser organizada a questão dos ônibus e do carro, já vão deixar as pessoas no dia 9 cientes do que vai acontecer e de um pouco do transtorno que vai acontecer. Porém, a informação que as centrais vão estar levando, a importância de sabermos que homens e mulheres poderemos no futuro ter melhores condições no local de trabalho, ter muito mais respeito dos nossos governantes, dos nossos empresários, de toda uma população, é isso que com certeza a UGT e as demais centrais têm em mente com essa manifestação. Perfeito. Vou inverter a ordem aqui e perguntar para o Marcos Tresmonde o seguinte: o ano passado as centrais fizeram a 7ª Marcha Brasília, mais de 50 mil trabalhadores. Foi seguramente, da história de Brasília, uma das maiores manifestações. A grande imprensa não deu uma linha. Eu queria saber como é que as centrais estão tratando essa fala, esse contato com a imprensa, para que a mídia cubra. Não perguntando assim, quebrou tal coisa, pôs fogo, bateu, a polícia bateu. Não, que dê a cobertura cívica. Vocês estão cuidando disso nas centrais ou não? Dentro do possível, né? Primeiro que a grande mídia vê na pauta dos trabalhadores um inimigo. Nos trata muitas vezes como inimigos, né? Um dos motivos, né, Cléo, que às vezes a população não entende a ação sindical é porque, em geral, também a imprensa, a grande mídia, né, mostra o movimento sindical como algo ruim, né? Nós temos muita dificuldade de conseguir nos expressar, né, a grande população por causa desse bloqueio da informação, né? Então, infelizmente, a censura, em grande parte, ela existe ainda na maneira em que muitos segmentos da sociedade não têm acesso a grande parte da população porque a mídia simplesmente bloqueia certas pautas, né? Então, com certeza, né, nós teremos essa dificuldade. As centrais fazem a sua parte. Nós vamos ter uma coletiva de imprensa na segunda-feira, né? Então, todos os órgãos de imprensa estão convidados, né, para justamente ali receberem as informações de como que é a organização do ato, essas coisas, quais são os nossos objetivos, né? Então, inclusive, os telespectadores desse programa poderão ver na televisão e no rádio ao longo da segunda-feira e na imprensa escrita na terça qual vai ser o tratamento que será dado à nossa marcha. Perfeito. Né?
Inclusive, eu até gostaria de registrar aqui do ponto de vista da liberdade de comunicação, né? A gente reivindica muito, mas registra aquilo que é favorável. Nós tivemos também, nesta semana que passou, a aprovação do Marco Civil da Internet. Sim, sim, muito Na importante. Câmara dos Deputados. Esperamos que o Senado também aprove, né? Que é um bom mecanismo de nós caminharmos no sentido da democratização dos meios de comunicação. Perfeito. Eu registro que a coletiva de imprensa acontecerá dia 7 de abril, que é, Miguel, Cléo e Marcos, dia do jornalista, dia 7 de abril. Muito bem lembrado. Será às 11 horas, 11 da manhã, na sede da UGT, em São Paulo, que fica na rua Aguiar de Barros, na Bela Vista. Perto ali do Tribunal Regional Eleitoral, né? Naquela subidinha, quando você sai ali onde tem o Pérola Baiton, né? Isso, ali bem próximo. Próximo da Câmara Municipal também é um ponto de referência. Perfeito. Miguel, algumas outras perguntas aqui eu vou te passar, mas eu queria saber do ponto de vista da mobilização das categorias, como é que a Força está fazendo. A Força ela é muito presente na área industrial, né? Muito metalúrgico, pessoal da alimentação, construção civil. Você acha que essas categorias aqui vão ter mais assim, peso, mais numerosas na marcha, ou vocês não estão preocupados com isso? Não, acho que já tem uma tradição, até está aumentando a participação de todas as categorias dentro das nossas marchas. Eu acho que aumentou bem a participação de outros setores dentro hoje. A reunião que nós fizemos ontem mostrou isso, setores que tinham dificuldade de mobilizar estão trazendo muita gente. Então isso é muito importante. O interior está trazendo muita gente, que também mostra a força que tem dos trabalhadores organizados, né? Então, acho que alguns lugares estão vindo até em conjunto com outras centrais, estão trazendo junto. Então, isso mostra que nós temos as chances de ter um grande ato, uma grande marcha, que com certeza vai deixar a marca positiva. Aqui nós esperamos que, nós estamos falando da divulgação, a gente tem mesmo a dificuldade. Acho que essa é a grande dificuldade de aparecer, da sociedade ver o que está acontecendo. A sociedade, a imprensa dá muita importância, que se tiver um quebra-quebra ali, você pode ter certeza, a primeira chamada do Jornal Nacional ou dos jornais no outro dia é isso. Mas não é isso que nós queremos mostrar o que nós estamos mostrando, a organização, mostrando que ali são trabalhadores que estão reivindicando, mostrando à sociedade que é possível ampliar e melhorar as suas condições. Miguel, rapidamente, que daqui a pouco temos um intervalo. Tá bom, faz a marcha, dia 9, será certamente um sucesso. Bandeiras conhecidas de todas as reivindicações, e depois? A nossa ideia é, a partir daí, ter a pauta pronta e nós entregarmos não só aos possíveis ou pré-candidatos à presidência da República, que nós temos que ter esse contato, também aos presidentes dos poderes, mostrando por que os trabalhadores estão na rua, qual é o interesse, porque nós temos, na Câmara dos Deputados, nós temos projetos lá como o fim do fator e a redução da jornada de trabalho, está na mesa do presidente da Câmara há 3 anos, parada. Então nós temos também que mostrar que nós estamos, a mobilização disso. Então nós vamos fazer, após a marcha, um dia, aí nós vamos com sindicalistas, 3, 4, 5 mil sindicalistas em Brasília, fazer essas entregas e visitar os poderes e aí entregar também aos pré-candidatos e até a atual presidenta. Cléo, você acha que ano eleitoral o governo e o Congresso ficam mais sensíveis ou não vai adiantar nada? Eu acredito que, por ser um ano político, a gente consiga até não sensibilizar, mas ter um acesso maior a eles, porque existe, de alguma forma, muito interesse, sim, em alguns que estão lá, mas também o interesse de atender a população, atender o movimento sindical, que realmente tem um peso na população. Certo. Porque quando levamos a nossa fala para a rua, tem muito peso na população. Quando nós levamos na marcha mesmo, nós teremos várias falas. Então, teremos momentos de estarmos lá declarando por que nós estamos nas ruas e quais são as nossas pautas. Tá. Importante, inclusive, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão estar usando da fala vão estar focando a questão da importância da consciência no voto. Não vamos falar mal de um nem de outro. Com certeza não é a intenção dessa união das centrais. Tá? Até porque o movimento sindical é múltiplo. Exatamente. Nós estamos em todos os partidos, nós temos, né, uma pluralidade muito grande na questão partidária. Então não é, com certeza, essa intenção, não vai ter esse foco.
Mas é importante frisar que quando, no momento como colocou o Miguel, que após a marcha darmos continuidade, a continuidade é aí sim, para o Congresso elevar nossas reivindicações, reforçar os nossos pedidos de tanto tempo, muitos outros, porém temos que lembrar que, e até lembrando agora, que agora o mês de abril, dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Sim. E no dia 28 é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trabalho. Tá. Depois do intervalo, Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, é importante sim, e como você perguntou, é um ano político, é um ano que dá para sensibilizar e comprometer essas pessoas que vão realmente nos procurar para que a gente possa ter, né, lá nas urnas, Sim, compromisso. Então, nós queremos sim ter esse compromisso com os candidatos, mas queremos um retorno para a categoria trabalhadora. Não queremos simplesmente ser uma máquina de manobra para que eles sejam eleitos e depois não dar uma resposta positiva para nós. Ou seja, o movimento sindical é massa crítica, é formador de opinião, é um grupamento que tem peso e representatividade e precisa ser ouvido desde o vereador até o presidente da República, do Supremo, da Câmara, do Senado, etc. Nós vamos fazer um intervalo, mas antes do intervalo, eu quero mostrar aqui um convite, está grandão assim, que é para aparecer mais bonitão na tela. João Vicente Goulart, em São Paulo, dias 9 e 10 de abril. A agência sindical e a TV aberta informam sobre a agenda de João Vicente Goulart, filho do ex-presidente Jango, em São Paulo, dias 9 e 10 de abril. 9 de abril, programa Câmara Aberta Sindical, que das 19 às 20 horas. O tema, 50 anos do golpe. 10 de abril, entrevista coletiva no Centro de Mídia Barão de Itararé, às 11 horas, para blogs, mídia independente e imprensa sindical, na rua Rego Freitas, 454, primeiro andar, conjunto 13, Centro. E também no dia 10, encontro com sindicalistas. O que é o Instituto João Goulart e quais são os seus objetivos? No Sindicato de Jornalistas de São Paulo, do Estado de São Paulo, a rua Rego Freitas, 530, Sobreloja, Centro, horários 14h30. Eu quero agradecer muito à direção da TV Comunitária por gente ter se associado nessa iniciativa de trazer o João Vicente. Agradecer à Federação dos Comerciários, porque tem despesas, e as despesas nós rateamos entre os amigos, e também agradecer muito o Sindicato de Jornalistas que está nos concedendo lá o espaço no auditório Vladimir Herzog, para que a gente possa conversar um pouco com o filho do Jango sobre o que é o Instituto que resgata a história do seu pai. Temos um intervalo e daqui a pouco voltamos com Marcos Tresmonde da CUT, assessor da CUT, assessor político, Miguel Torres, presidente da Força Sindical, e a Cleonice Cleo, que é diretora do Sindicato Comercial de São Paulo e também da UGT. Até já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Com o objetivo de ampliar e fortalecer o diálogo das entidades sindicais e de estar cada vez mais próximo dos comerciários do Estado, o presidente Mota visitou a cidade de Sumaré, dia 26 de março, a convite da presidente do sindicato, Nancy Fernandes. No dia seguinte, 27 de março, o compromisso foi em Itapetininga, onde, a convite do presidente do sindicato, Marcelo Lúcio de Meira, também cumpriu uma extensa agenda. Na sexta-feira, 28 de março, Mota participou da solenidade de posse da nova diretoria dos Sincomerciários de Sorocaba, onde a Chapa 1, encabeçada por Rui Queiroz e Amorim, foi reeleita com quase 100% dos votos válidos. No sábado, dia 29, o compromisso foi em Ribeirão Preto, a convite da presidente dos Sincomerciários, Regina Pessotti Zagretti, onde Mota também cumpriu vários compromissos. Começa em abril a etapa de capacitação do dirigente sindical de 2014 da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. As entidades filiadas a contrato já podem se inscrever para o workshop regional Renovando Conhecimentos
rumo à Copa. As inscrições vão até o dia 10 de abril. O evento das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste será realizado em São Paulo, dos dias 22 a 25 de abril, no Hotel Lex Brasil. Serão abordados temas como Copa do Mundo, quadro político, quadro sindical, dissídio coletivo, negociação coletiva, responsabilidade social e estratégias para a mobilização. Olá, eu sou Luiz Gonçalves, presidente estadual da Nova Central São Paulo, e estou aqui aproveitando esse espaço para convidar todos os companheiros, dirigentes sindical, dos sindicatos filiados à Nova Central, para junto estarmos firmes nessa marcha no dia 9, aqui em São Paulo. Vamos estar na Praça da Sé, fazendo a concentração, em seguida vamos subir a Brigadeiro Luiz Antônio até o vão do MASP, onde concluiremos o grande ato nacional pelas nossas bandeiras, que é o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho, contra o PL 4330 das terceirizações, pela valorização do salário mínimo, por mais verba para saúde e educação, por reforma agrária, reforma urbana, por um transporte de melhor qualidade. É isso aí, dia 9, conto com todos vocês aqui na capital de São Paulo, essa grande marcha da classe trabalhadora brasileira. Muito bem, tivemos aí também, no intervalo, a manifestação da nova Central Sindical, que é uma central grande, organizada no Brasil inteiro, que vai participar da marcha, e o Luizinho, que é o seu presidente aqui em São Paulo, está fazendo o convite. Miguel, eu tenho perguntas para você, tem o Jaime do Bonfilioli, que eu vou passar para o Marcos, que é sobre o fator previdenciário. E eu tenho acompanhado artigos seus e falas suas, você bate muito nos juros altos. Eu te pergunto, em que a taxa alta de juros prejudica o José, a Maria, o João, o povo simples? Toda vez que tem um aumento dos juros, os investimentos vão para o setor dos rentistas. Dá mais lucro para o empresário aplicar esse dinheiro, em vez de aplicar na produção, comprar um maquinário, ampliar a sua produção. E isso afeta diretamente os trabalhadores, porque o trabalhador diminui o número de emprego, porque o empresário não está investindo na sua produção, o trabalhador desempregado não vai comprar ou diminui a compra, o comércio não vai vender, não vai comprar da indústria e vai gerar uma roda que nós vimos que aconteceu isso no passado. E aí eu tenho que resgatar a política que o companheiro Lula fez. Ele enfrentou todas as crises, tanto da inflação quanto crise mundial, ele enfrentou com dinheiro na economia. Quanto mais dinheiro na economia tem, o trabalhador compra, ele consome, ele não investe, ele compra uma geladeira, ele compra um fogão, ele compra uma roupa, ele faz girar a economia. Isso foi a lição que ele deixou. O que nos deixa hoje muito preocupado é que sem o investimento, principalmente na indústria, no empresário nacional, na economia, nós vamos ter sérios problemas daqui a pouco. Como já está tendo, nós estamos vendo problemas das montadoras, autopeça, a cadeia de autopeça toda, o setor de máquinas também começou a entrar em uma crise muito forte, questão do álcool, usinas fechando no estado de São Paulo e no Brasil, começou a ter diversas empresas fechando e outras já anunciando o fechamento para até junho. Então isso nos causa muita preocupação, até porque a gente sabe que é um ano complicado, é um ano curto e se a gente não tiver algumas ações, e a marcha também vai falar muito disso, do desenvolvimento, a gente pode terminar um ano aí com um resultado muito ruim para o trabalhador, principalmente para o país também, lógico. Ok, obrigado, Miguel. O Jaime do Bonfilioli pergunta, mas antes de falar essa pergunta do Jaime, eu quero aproveitar que eu sou do interior, então na minha cidade não tinha rádio, tinha serviço de alto-falante em cima da igreja. Então aproveitar o serviço de alto-falante aqui para mandar um abraço para duas pessoas. Um abraço para o Sérgio Gomes, Sérgio Dalboré, que me ligou hoje, nós conversamos longamente, depois me ligou, eu não consegui retornar em razão de tanta coisa que eu estava fazendo, ligo para você de noite, viu, Sérgio? E também o Nildo Nogueira. O Nildo Nogueira me ligou, o glorioso Nildo do bairro do Limão, e eu sei que quando o Nildo me liga, eu converso com ele pelo menos meia hora. E eu estava com um dia muito tumultuado, uma greve na BB, essa campanha dos servidores municipais e tanta coisa, e eu não dispunha desse tempo. Mas eu te ligo, desculpa não ter te dado a atenção que você merece, viu, Nildo? O Marcos pergunta aqui o Jaime do Bonfilioli. O fator previdenciário foi instituído durante os 8 anos do governo FHC. Por que depois de 12 anos
de governo do PT, ele não foi revogado. O povo quer saber. Pois é, né? Primeiro que o fator previdenciário é uma violência ao trabalhador, né? Nós temos que, inclusive, ter uma atenção toda especial à questão do envelhecimento da população. Correto. Né? A população brasileira vem envelhecendo, né? Vem aumentando a participação das pessoas com maior idade no conjunto da população, e isso vai requerer uma série de políticas públicas que o Brasil tem que pensar desde já, se preparar para esse processo, né? Com relação ao fator previdenciário, por que ele não... E essa pressão nossa é porque há pressões muito fortes no sentido contrário, né? O fator previdenciário ele é uma violência ao trabalhador, né? Mas há uma pressão muito grande dos empresários, do próprio sistema financeiro, no sentido da manutenção das regras do fator, né? Além da violência contra o trabalhador, também ele é um dos mecanismos, né, que impede, que dificulta, que cria entraves ao crescimento econômico, ao desenvolvimento. Ele tira, além da falta de justiça, ele tira dinheiro do trabalhador. Sim. E ele é um mecanismo perverso, mais ainda com esse envelhecimento, porque no mecanismo de cálculo do fator previdenciário, primeiro que é um mecanismo de cálculo dificílimo, trabalhador nenhum consegue entender aquele cálculo. E ainda por cima ele leva em consideração a expectativa de vida da população. Correto. Então, conforme o tempo vai passando, há uma tendência da população brasileira a envelhecer. Consequentemente, ano após ano, vai ficando mais difícil o trabalhador se aposentar. Então, o que é difícil hoje, com o fator, ficará mais difícil ainda, porque a tábua vai se elevando, a aposentadoria vai se... Então, você tem uma situação quase como se fosse ela inalcançável. Você trabalha, quando você está chegando na aposentadoria, ela se afasta um pouco de você. Perfeito. Portanto, quem concebeu a maldade sabia exatamente o que estava fazendo. Com certeza. Foi calculado. Cléo, você estava aqui, nós estamos conversando, e você queria destacar a questão do trabalho decente, que é um item da pauta, aliás, é um item permanente da luta sindical, saúde, segurança e condições de trabalho. Eu te pergunto, você acha que levar essa bandeira para as ruas sensibiliza a população está ligada nesse assunto? Infelizmente, da forma de que a gente tem colocado, talvez não esteja tanto sensibilizando, mas eu tenho certeza que a pauta da forma que está colocada, porque todos os itens da pauta, gente, está transversalizando a questão do trabalho decente. Foi bem colocado a questão dos juros, onde as pessoas estão deixando de comprar, estão deixando de fazer algo que lhes satisfaz e que te deixa feliz. A questão do fator previdenciário, que distancia cada vez mais a classe trabalhadora de um descanso que ela começa, depois de uma certa idade, pensar em que ela terá. Ela muitas vezes, ela contribui para ganhar em 10 salários mínimos, muitos, né? E quando ela se aposenta, como foi colocado, existe lá um cálculo de previsão de quanto tempo você vai viver e lhe dão no mínimo 2 ou 3 salários mínimos e como você parar de trabalhar. Como se você tem uma renda, sim, você tem um custo e você vai parar de trabalhar. Não, e a vida fica mais cara, porque totalmente mais caro. Aí você, se você parar de trabalhar, você vai depender da saúde pública, que infelizmente consta nos itens, em determinado momento se fala da saúde, da educação. Tudo isso leva à questão do trabalho decente, realmente da dignidade humana. Porque se você precariza o trabalho, se você terceiriza de uma forma precária, você vai precarizar a saúde da classe trabalhadora. Portanto, a jornada de 40 horas reivindicada tem a ver com o trabalho decente. Todos os temas, se você realmente, de alguma forma, na fala de cada um dirigente lá presente, souber levar para a população a importância de que eles venham somar com a nossa luta, vai fazer com que as pessoas entendam que você tem que trabalhar, mas que você tem que ter respeito, respeitar para ser respeitado, mas também você não pode trabalhar para adoecer e muitas vezes nem chegar a se aposentar. Então, em todos os itens, o trabalho escravo, que está aí diuturnamente na nossa frente,
Aliás, muito perto de São Paulo, agora eu estou em Muitíssimo perto. 90 quilômetros de São Paulo, trabalho escravo. Perfeitamente. Nas oficinas aqui do Paris e do Bom Retiro, a 2 quilômetros que nós estamos. Perfeito. A mão de obra infantil, a mão de obra escrava, não é mesmo? A exploração da mão de obra, a exploração sexual infantil e de adultos e tudo mais, tudo isso está precarizando a saúde da classe trabalhadora. Perfeito. Muito bem, eu quero registrar rapidamente 2 perguntas. A Andressa da Lapa menciona aquela pesquisa do IPEA. Pesquisa revela que a mulher que usa roupas provocantes merece ser atacada. O que a mesa acha dessa afirmação? Eu acho que o IPEA tem coisa mais importante para se preocupar e gastar nosso dinheiro com uma pesquisa dessa. Nós sabemos que existe o problema do machismo. Agora, acho que o IPEA poderia cuidar mais das questões macro, que é o seu foco. Gilson do Limão, do bairro do Limão, quer saber, aliás, questiona, as questões que vocês colocam em discussão seriam compreendidas pelo povo? Não é tudo muito complexo? Bom, eu penso o seguinte, que nós devemos nivelar por cima e não por baixo, senão vira o programa do Ratinho, nada contra o Ratinho e o da Atena, que são colegas nossos. Mas o programa aqui tem outro objetivo. Me parece que tem um intervalo, então é assim. Durante todo o mês de abril, como fazemos aqui desde que começou o programa, nós sempre refletimos sobre o golpe de 64. A direita fica nervosa, o cara liga aqui xingando, fala que é todo comunista, não tem problema. Democracia, eu expresso a minha opinião, você expressa a sua e 0 a 0. Nós entrevistamos o Audálio Dantas, que foi presidente do meu sindicato de jornalistas e foi um homem importantíssimo, até hoje, que é escritor, está na ativa, na resistência de um sindicato que é formador de opinião e que era vanguarda naquele momento, porque um jornalista foi assassinado e outros foram presos, etc. Vamos assistir a entrevista com o Audálio Dantas, voltamos já com o Miguel, da Força Sindical, com o Marcos Tresmonde, da CUT, e com a Cleonice, da UGT. O programa Câmara Aberta Sindical, ao longo do mês de abril, mês em que o golpe de 64 completa meio século, vai apresentar uma série de entrevistas e de matérias referentes ao golpe, sempre do ponto de vista da população, dos civis, dos trabalhadores, do movimento sindical e também de intelectuais. Eu estou hoje com o Audálio Dantas. O Audálio Dantas é jornalista, é escritor, presidiu o Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo na época em que o Vladimir Herzog foi assassinado, depois presidiu também a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e foi deputado federal por um mandato. Audálio Dantas, por que é importante, por ocasião destes 50 anos, contar e recontar essa história? Bom, a primeira importância é a oportunidade do debate para que o número cada vez maior de pessoas, principalmente os jovens, tome conhecimento do que foram aqueles dias. Hoje em dia há até, felizmente, mais do que minorias, que pregam a volta àqueles dias de terror. Audálio Dantas, se tornou comum falar ditadura militar, porque os militares eram a face mais visível daquele regime de força. Mas o golpe foi gestado por civis. Então, eu queria que você falasse qual foi a responsabilidade desses segmentos civis na instalação de uma ditadura no Brasil. Houve grande movimento no sentido de envolver setores da sociedade, que inclusive aqueles que participaram de marchas como a Marcha de Deus com a Família pela Liberdade, que tiveram importância muito grande, ao mesmo tempo em que havia um movimento muito grande, principalmente dos sindicatos, no sentido de se apoiar as medidas, as reformas propostas pelo governo João Goulart. Claro que isso não interessava aos setores da classe dominante e eles participaram ativamente da conspiração. E depois participaram ativamente do governo. Muitos membros do governo eram conhecidas figuras importantes civis. Audálio Dantas, nós tivemos muitas manifestações no Brasil, manifestações de rua, com muitas colorações. Agora, o que chama a atenção
segmentos da juventude que acabam atraídos para essas manifestações, para o discurso retrógrado de que a ditadura é que era boa. Eu te pergunto, como é que a gente faz, enquanto pessoas da área de comunicação, para levar a informação correta para a juventude? Cidadãos que não viveram aquele momento não fazem ideia. E o Brasil tem um problema sério, cultural, de esquecimento. E esse momento vivido pelo país absolutamente não deve ser esquecido, pela importância que ele teve, porque ele custou a vida de centenas de brasileiros. Então, eu acho que principalmente a juventude precisa ser alertada para não cair na tentação de movimentos autoritários como esses que surgiram ultimamente, mas que, felizmente, não tiveram nenhum, digamos, os apelos não tiveram nenhum efeito, felizmente. É manifestação hoje, manifestação pacífica, realmente. Muito bem, eu quero voltar aqui para falar do tema do programa. Obrigado, Audálio, depoimento sereno, claro, como é do seu estilo, um homem coerente, que todos nós respeitamos merecidamente. Mas eu quero voltar a falar da pauta trabalhista e da marcha do dia 9, que as centrais sindicais vão realizar em São Paulo. Miguel, você falou aqui dos juros altos, aqui se falou também do salário mínimo, do trabalho decente, do desenvolvimento. O que você acha que tocaria hoje o coração de um metalúrgico quando você chegasse na porta de fábrica dizendo: pessoal, vamos todo mundo para a marcha dia 9? Eu acho que os pontos principais da nossa pauta é que está mexendo com os trabalhadores. A questão da redução da jornada é uma pauta nossa há muito tempo, né? Desde 88, da nossa Constituição, que nós conseguimos reduzir a jornada de 48 para 44, é uma luta constante desde lá. A questão do fim do fator, como foi falado muito bem pelo Marcos, também é um câncer hoje para o trabalhador. Até porque ele começou a trabalhar mais cedo, está trabalhando mais e ainda tem mais uma coisa que é uma combinação muito perversa. É o fator previdenciário com uma política de não dar aumento real ao salário de quem ganha mais que o salário mínimo. Correto. E vai acontecendo um achatamento aí que é muito preocupante para o futuro. E fortalece aí as previdências privadas, que é o que acho que está por trás do fator previdenciário aí visto. Há também essa questão da fim das terceirizações, que hoje também é um mal que hoje pega todas as categorias, e para diminuir direitos, diminuir salários, diminuir benefícios dos trabalhadores. E uma questão também que eu acho que pega muito hoje nas empresas, nos bancários principalmente, metalúrgicos, comerciários, é a questão da correção da tabela do imposto de renda, que é um fator hoje que generalizou. Lógico que nós tivemos há 8 anos, as categorias têm conquistado aumentos reais de salário, o movimento sindical tem conquistado, em média, aí, 1,5%, 2% de real todo ano. Isso ajudou também a elevar o salário dos trabalhadores, que foi muito importante, mas, em contrapartida, o reajuste da tabela do imposto de renda ficou parado. Então, isso está afetando trabalhadores de chão de fábrica, trabalhadores de escritório, diretores, gerentes, é todo mundo. Então, eu acho que vale a pena e isso está pegando. Então, eu acho que é uma questão também que amplia a questão da participação, não só aos trabalhadores que costumam muito a participar, que é o que tem menor salário, mas hoje a questão da correção da tabela impede até que o trabalhador às vezes tenha um aumento. Porque às vezes o aumento que ele tem num dissídio coletivo é pego pelo imposto de renda. Menos, Perfeito. Verdade, aquele verdade. aumento que ele teria é comido, na verdade, por Pelo uma imposto de tabela renda. que não é reajustada. Eu não sei por que razão. Se todos os contratos são reajustados de aluguel, de plano de saúde, etc., por que a tabela do imposto de renda não tem o devido reajuste? O que faz? Porque é uma apropriação do salário do trabalhador. Já tem uma discussão, já teórica. Será que deve taxar salário? Eu sou a favor de que taxa a partir de um valor significativo, 5, 6 mil reais, mas não 1.700 como é agora. Isso acaba sendo um achaque em cima do trabalhador. Mas, Marcos Tresmonde, da CUT, me diga uma coisa. A CUT está fazendo a sua mobilização e, digamos, movendo seus quadros para levar, como você disse aqui, até 25 mil pessoas. Vocês dispõem de algum mecanismo de convocação? Vocês têm um site? Como é que... Eu sou um cidadão, tá bom, eu quero saber da CUT como é que está a mobilização. Ele tem acesso por que meio?
Liga no sindicato. Pode entrar em contato com o sindicato, né? Nós temos um site também, que é a internet hoje é uma grande Mas é o site da CUT ou o site da marcha? Tem, mas o site da CUT está linkado também, todas as informações da marcha. Correto. Né? Todas as centrais sindicais estão fazendo este trabalho. Os nossos sindicatos também estão divulgando, né? Então isso a gente procura um diálogo muito grande com as nossas bases. Correto. Né? Então, e aí entrega boletim, faz a carro de som. Fizemos cartazes, estamos fazendo panfletagem, convocando, discutindo com os trabalhadores em assembleia, né? E levando esse debate, até, Franzinho, teve um telespectador que perguntou se as reivindicações não seriam assim difíceis de serem compreendidas, né? Tá. Mas nós estamos justamente dialogando com os trabalhadores no sentido, até anotei aqui, né, de que todas as nossas reivindicações vão no sentido de mais emprego, mais salário, mais direitos. Perfeito. Então isso é uma reivindicação que o trabalhador sabe. Então nós vamos trazer, nosso objetivo é trazer bastante trabalhador rural nessa marcha. Tá, interessante. Porque o debate da reforma agrária é um debate que está muito esquecido. Tá. Então o incentivo à reforma agrária com um mecanismo de gerar oportunidades de trabalho no campo, né? E o incentivo à agricultura familiar também é uma outra pauta que nós trazemos. Perfeito. Como um mecanismo de fortalecer o mercado interno. Perfeito. Lembrando que tomate e batata não nascem no supermercado, não. Tá? Nós aqui na cidade acabamos até esquecendo como é que essas coisas brotam, né? De onde é que vem. Mas e vem da agricultura familiar, não vem das grandes latifúndios brasileiros. Perfeito. Cléo, nós estamos correndo contra os segundos. Legal. Faça um convite aos comerciários, às comerciárias e aos trabalhadores em geral para a marcha dia 9, começa 10 da manhã, né? 9 da manhã, na Praça da Sé. Depois sobe a Brigadeiro e se concentra no MASP. É isso? Falei o roteiro correto? Exatamente. Bom, importante a participação de toda a sociedade, porque todas as pessoas são trabalhadoras. Se são CLT, se são informais, não importa, nós somos trabalhadoras e trabalhadores. Importante ter a consciência de que essa marcha é para reivindicar mais direitos, para manter o que nós já temos, mas também trabalharmos para que tenhamos mais. Mais trabalho decente, mais responsabilidade, mais comprometimento de pessoas que estão diuturnamente trabalhando para melhorar as condições de trabalho. Então, por favor, participem, não pensem que essa marcha é para atrapalhar a vida ou o trânsito, não. Muito pelo contrário, é importante que vocês tenham consciência, todo o movimento sindical, social, toda a população, independente de categoria, bancário, comerciário, metalúrgico, rurais, todas as pessoas, vocês que são aposentados, aposentadas, venham participar, porque um dia você também, apesar de hoje poder estar numa condição talvez mais cômoda, mas é importante porque você tem gerações na sua família que precisam que essas reivindicações sejam feitas. Seus filhos, seus netos, pessoas que realmente precisam estar em uma condição melhor no ambiente de trabalho. Então vamos participar. Todas as centrais juntas, unidas, por um único ideal. O trabalho decente, uma vida social, uma sociedade mais justa e igualitária. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo o Marcos Tresmonte, assessor político da CUT, muitíssimo a Cleonice Caetano, que é a secretária nacional de Saúde e Segurança da UGT, muitíssimo Miguel Torres, presidente do Sindicato Comercial de São Paulo e da Força Sindical. Espero que tenhamos feito um bom programa, falando sobre a marcha e valorizando a ação sindical. O sindicalismo é uma força construtiva na sociedade. O sindicalismo, ele é estruturante, ele é um dos poucos movimentos da sociedade que ajudam a distribuir renda na base, portanto, a promover justiça social. Portanto, eu quero aqui crer que faremos uma grande marcha dia 9, faremos porque eu vou estar lá, e depois, posteriormente, nós vamos discutir aqui, fazer uma avaliação no bom sentido de como é que foi a marcha e as cobranças para o Senado, para a Câmara de Deputados e para a Presidente da República, Dilma Rousseff. Então, eu me despeço de vocês, até quarta-feira que vem, dia 9, teremos o programa com João Vicente Goulart sobre os 50 anos do golpe que derrubou o Jango e instaurou, impôs uma ditadura de 21 anos. Até quarta-feira que vem, um grande abraço a todos e a todas.
Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.